Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Aleluia, Gênesis 12. Eu sei como é que vai começar, irmão, mas onde vai terminar, só o Espírito Santo sabe. Irmão, domingo eu achei que eu e o Léo, cadê o Léo? Está aqui na frente. Nós ia atravessar esse teto, irmão, de tanto que nós pulava. Foi uma benção, irmão. Aleluia. Quem achou aí? Agora, você abriu aí. Vamos, eu só quero ler 2 versículos antes, que é o Gênesis 11, 31 e 32, para engatar no 12, para você entender a conexão do capítulo 11 e 12. Quem gosta de Bíblia, de palavra de Deus, nosso corpo espiritual. Irmão, olha a mensagem do domingo passado, anatomia espiritual. Foi anatomia dos anjos, anatomia de Deus, anatomia do homem. Quem perdeu, perdeu, irmão. Já saiu do ar. Não está mais no ar. Mas se vocês pedirem, eu coloco no ar. Então eu vou colocar no ar. Lucas, põe no ar a pregação de domingo, tá bom? A gente é tão bonzinho, né? Vamos colocar no ar. Anatomia dos anjos de Deus e do homem. Que forte. Depois caiu um Pentecoste aqui, não? Foi labareda de fogo. Fazia tempo que não entrava uma labareda daquela. Aleluia, essa igreja é forte, é pentecostal, é cheia de unção, amém? Diga comigo, palavra, poder e autoridade. 50 nações. Nem preguei, já está entrando a unção. Nem tomei café, nada, só no seco já está assim, irmão. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Quem era Terá? Pai de quem? E ele morreu aonde? Onde ele morreu? Eles estavam de caminho para onde? Muito bem. Ora, verso 1, do capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segura o teclado um pouquinho, filho, mas fica aí sentado. Preste atenção, igreja. Abrão morava em Ur dos Caldeus. Diga comigo, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus está na extrema ponta sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que tem dois nomes juntos, que quer dizer entre, Mesopotâmia, 2 rios, ou entre rios, ok? E ali no Iraque, hoje, naquela Mesopotâmia, onde chegam os 2 rios, Tigres e Eufrates, no finalzinho, quando vai desembocar no mar, ali está a cidade de Ur. Mesopotâmia, historicamente, em todos os estudos e até hoje, é um dos lugares mais férteis do planeta Terra. Inclusive, há quem diga que o Jardim do Éden estava por ali, ok? Mas isso é outra história. Porém, ali vivia
na sociedade moderna daquela época, que era a civilização mais avançada daquele tempo, chamada Babilônia. Então ali morava Abrão, na Babilônia, em Ur dos Caldeus, no lugar fértil, poderoso, rico, que havia muita forma de avançar. E Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei e te abençoarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus falou isso para ele, irmão. E aí, agora eu quero começar a chamar a tua atenção para algo importante aqui. Deus disse que abençoaria Abraão, mas Abraão morava num lugar muito próspero. Abraão morava numa cidade rica, e Abraão morava no lugar mais fértil da face da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser rico, morar num lugar rico, morar num lugar fértil e não ser abençoado. Se vocês não entrar comigo no manto, irmão, eu vou pregar em outras igrejas. Quarta-feira, não vou vir mais nas quarta-feiras. Vocês estão comigo? Depois dessa revelação, você tem que dar um glória mais forte. Eu vou repetir. Você pode morar num lugar rico, você pode ser rico, você pode morar no lugar mais desenvolvido do mundo e mesmo assim não ser abençoado. A pergunta que eu tenho para você hoje: você quer conforto, riqueza, ou você quer ser abençoado? Detalhe, que não é detalhe, é um mistério gigantesco. Tiago, gostei da barba, viu? Assembleano com barba fica top. Ainda fala shalom. Eu fico dando risada, esses assembleanos falando shalom, querendo barba. Mas vamos lá, quantos anos de assembleia? 30? Eita glória. Vai vendo, irmão. Olha só o que acontece com Abrão. Ainda o nome dele não era Abrão, era Abrão. Morava lá em Ur dos Caldeus. E num lugar fértil, num lugar rico, num lugar próspero. E Deus disse: olha agora, isso não é um detalhe, isso aqui é algo gigante no texto. Deus disse para ele: para a terra que eu te mostrarei. E Deus não falou para ele que terra que era. Você só vai. Me pergunte por quê. Diga assim, pastor, por quê? Deus não falou para onde Abraão tinha que ir. Porque se Deus falasse para onde ele tinha que ir, Abraão não fazia nenhuma mochila, irmão. Sabe que lugar que era? O lugar, diga comigo, o lugar mais amaldiçoado do planeta, Canaã. Quem sabia que era o lugar mais amaldiçoado do planeta Terra? Inclusive, no texto bíblico, é o único lugar que temos constância bíblica de que tinha uma maldição. Era Canaã. Me pergunte, por que era amaldiçoado, pastor? Porque os lugares recebem os nomes dos seus primeiros moradores. E o primeiro morador de Canaã, e a sua herdade, a sua herança, os seus filhos que tomaram posse daquele lugar e colocou o nome de Canaã, era o único homem da terra que tinha de fato uma maldição. Quem era esse Canaã? Era neto de Noé, filho de Cã, que tinha descoberto a nudez do pai na sua tenda quando ele estava embriagado e ficou nu. Então, no outro dia, Noé amaldiçoou a Canaã e disse: tu serás servo de servos para sempre.
e a sua descendência será servo de servo. Imagina, escravo de escravo. Escravo já é ruim, agora escravo do escravo é terrível. E era um lugar amaldiçoado. Se Deus falasse, vai para Canaã, Abraão ia falar, para quê? Se eu moro na Babilônia, eu estou na Mesopotâmia, tudo é tão gostoso, tão bom aqui, o que eu vou fazer lá? Então Deus disse, só vai, e eu te mostrarei. Quando Abraão, agora deixa eu explicar uma coisa aqui, você quer ser abençoado, amém? Abraão não obedeceu a Deus 100%. Por que eu li Gênesis 11, 31 e 32? Diz que Terá, que era o pai de Abraão, estava com Abraão no meio do caminho, num lugar chamado Harã. E eles moraram em Harã muitos anos, até que morreu o bendito Terá. Por que isso se chama desobediência? O que Deus tinha falado para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu. E Abraão saiu da sua terra, saiu só da terra. Levou com ele a parentela, levou irmão, levou cunhada, levou sobrinho, levou o pai, sai da casa do teu pai, levou o pai e o que aconteceu, irmão? Ele atrasou o plano de Deus na vida dele. Hoje eu quero pregar para você não mais atrasar o plano de Deus na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, só vou fazer isso uma vez no culto, eu não faço mais porque eu sei que é chato. Fala assim, eu não tenho tempo para perder meu tempo. Amém? Diga para mim agora, diga assim, eu não tenho tempo para perder meu tempo. E Abraão, então, não obedeceu 100% a Deus. Ele obedeceu pela metade. Ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar meu pai lá, tadinho do meu pai. Eu vou levar o velho. E sabe o que aconteceu? Eu acho que Abraão ficou pensando assim, quando meu pai morrer, aí eu faço a vontade 100% de Deus. Só que ele achou que o velho ia morrer com 100 anos. Sabe com quantos anos morreu o velho? Coloca lá, verso 32. Quem leu? 205 anos morreu o velho. Porque Abraão, eu acho assim, Abraão falou assim, eu vou sair da minha terra, minha parentela, não dá 6 meses, esse velho morre. O velho morreu depois de, meu Deus, décadas. Daqui a pouco você vai entender por que ele não podia estar junto com Terá. Junto com o seu pai. Pastor, por que não podia estar com o pai? Daqui a pouco você vai entender. Vocês estão preparados? Vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Deus hoje? Ok. O que acontece? Finalmente, ele morre. Agora Abraão continua a sua trajetória. Para onde ele está indo? Ele está indo lá de Ur dos Caldeus, rumo, mais ou menos, para o Egito. Ele foi para o norte, ele chegou, passou toda a Síria, foi lá em cima na Turquia, voltou e desceu para o Egito. Procurando essa terra que Deus tinha falado para ele. Quando ele chega em Canaã, olha que coisa interessante. Olha o versículo, capítulo 12, versículo 7. Olha que coisa incrível. Quando Abraão chega em Canaã, verso 7, 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Abraão pisou Canaã, Deus se manifestou a ele. Eu tenho algo para falar como profeta hoje aqui na sua vida. Eu tenho algo para te falar que vai já ser uma resposta de oração para a sua vida. Muita gente pergunta, pastor, como que eu sei aonde eu tenho que ficar? Como que eu sei aonde eu tenho que congregar? Como que eu sei o lugar aonde Deus tem algo para mim? Ei,
Fique aonde Deus se manifesta na sua vida. O lugar aonde Deus se manifesta é um sinal que Deus quer você naquele lugar. O sinal que Deus deu para Abraão: olha, Abraão, é aqui que eu quero você. Então Deus apareceu para ele disse: Fábio, é aqui. Primeira coisa que ele fez quando recebeu a palavra de que era ali, ele levantou um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Sabe, todo homem de Deus, quando chega no momento do lugar aonde Deus vai levantar ele levanta um altar de sacrifício a Deus. Assim foi Noé quando desceu da arca, assim foi Abraão quando chegou em Canaã. Ai, se eu tivesse tempo para falar desse assunto. Mas não tem. Vamos continuar. 7h48 da manhã ainda. Irmão, a terra era tão ruim, Canaã era tão ruim, que quando Abraão chegou lá, sabe o que tinha lá? Fome. Só você ler o texto, versículo 10, olha lá. E havia fome naquela terra. Então o que Abraão fez? Em vez de ficar lá, desceu Abraão para peregrinar ali, porquanto havia fome naquela terra. Irmão, se Deus aparece para você e diz: é aqui, o que você faz? Ah, mas está ruim. Acho que eu vou ter que traduzir, porque o pessoal não está entendendo. Se Deus aparece para você e diz: é aqui, o que você faz? Ah, mas está ruim. O aluguel é caro. Ai, não está entrando nada. Ai, lá onde estava meu papai, minha mamãe, minha sogra, meu sogro, meu avô, lá eu nem aluguel eu pago. Ai, aqui é tão difícil. Ai, o metro quadrado é muito caro. Ai, meu Deus, eu com 3.000 reais, eu era o rei na minha cidade. Aqui não paga nenhum aluguel. Ah, eu vou sair daqui porque está muito difícil. Não seja frouxo. Se Deus falou que é aqui, Ele vai suprir. Não volte para o Egito. Eu falei que eu ia ser profeta essa noite. Se Deus falou que é aqui, não interessa, aguenta firme. Não retrocede. Mas Abraão, foi teimoso, falou: não, eu vou para o Egito, que lá o aluguel é mais barato. Não, eu vou embora. Não está dando certo. Irmão, nada dá certo. As coisas que dão certo é as que você faz dar certo. Para de esperar as coisas dar certo e começa a fazê-las dar certo. Não dá certo. Rapaz, esse café tá bom demais. 7h40 da manhã ainda, irmão. Pensa, temos até as 10 da noite hoje. Vou botar o segurança na porta, ninguém sai. Você quer que Deus fale com você ou não? Aí Abraão desceu para o Egito. Chegou lá, a coisa ficou feia, irmão. Sabe o que aconteceu? Quando foi passar na alfândega, tinha alfândega. Ou se tinha todo o controle lá para você passar pela fronteira. A fronteira inteira do Egito era controlada. Quando chegou, Sara era tão linda. Incrível que o nome combina, né, irmão? Sara era tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Que os guardas mandaram avisar o faraó no palácio da beleza da mulher. Já imaginou, irmão? Uma mulher está entrando lá nos Estados Unidos e os guardas param e mandam avisar o Trump. Imagina, mais ou menos. Não, esquece o baile, não gosto nem de falar do baile.
É? Foi feio, o negócio aconteceu, irmão. Aí, Abraão, vou resumir para vocês a história. Abraão entregou a esposa para Faraó, irmão. Faraó comprou a bichinha. E o marido vendeu a mulher. Você quer comprar, eu quero vender. Quando eu fui lá no Egito, eu e a pastora, a gente passou lua de mel no Egito. Pensa, ela loirinha, aquela coisa, né? Aí veio um árabe assim, olhou para mim assim, falou, eu dou 1000 camelos por ela. Falando inglês, ela não estava entendendo nada. Eu falei, rapaz, se for em dólar, a gente começa. Em camelo, eu vou botar onde esse 1000 camelos? Ah, ela não está aí, era para ela estar aí. Ou melhor, ela não está, né, irmãos? Na verdade, eles fazem essa piada com todos os turistas que vão lá, né? Mas a primeira vez eu assustei. Como assim 1000 camelos, rapaz? E eu de lua de mel com ela. E aí, o Abraão vendeu a mulher, rapaz. Feia coisa que aconteceu. E aí, Abraão pegou. Você sabe que para casar, quanto mais bonita, maior o dote. Quem sabe que isso na Bíblia é assim? Mais bonita, mais dote. Tanto é, isso aqui é uma curiosidade bíblica, quando, você pode ver, quando Deus recupera tudo que Jó perdeu, e diz que Deus deu o dobro em gado, em ouro, em prata, e diz as filhas mais lindas da região. Por quê? Por que está na lista as filhas mais lindas? Uma chamava Keila. Por causa do dote que ele receberia por casar elas. Então, eu estava falando da riqueza que aquele homem... Né? Então, teve uma filha bonita, quer dizer que você ia ficar mais rico ainda. Né? E Abraão pegou, em troca, a Bíblia diz que o faraó deu para ele animais, deu ouro, deu prata, e deu também escravos. Porque naquela época escravo era como empregados, era a normalidade naquela época. Agora entenda, Deus, no dia que a Faraó estava tendo relação com Sara, Deus desceu na terra e falou, devolve essa mulher que eu vou te matar. Aí Faraó fica louco, desesperado para Deus não matar ele, e devolve a mulher. E falou, olha, leva embora, por que você não me falou que era tua esposa? Deus interviu. Agora, Abraão não precisava ter vivido nada daquela confusão, se ele tivesse ficado aonde? Em Canaã. Ele volta para Canaã, mas preste atenção, ele foi fazer negócio no Egito. E ficou rico, ele já era rico, ficou mais rico ainda com o dinheiro de Faraó. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não estava no centro da vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele voltou para a terra que Deus tinha mandado, que ele nunca tinha que ter saído de lá, que é Canaã. E ele voltou para Canaã. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até voltar para o Egito. Você pode até fazer negócio no Egito. Você pode até ganhar dinheiro. Deixa eu colocar de um jeito aqui. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou sendo bem fiel a Deus, mas eu estou tão apertado, que eu vou ali, vou fazer uns trambique. Depois Deus santifica meus trambique. Eu vou ali. Irmãos, tem irmãos que até me ligam, pastor, estou com uma oportunidade maravilhosa. Uma carga roubada chegou nas minhas mãos. Aí o que eu tenho que responder para o cara desse? Pastor, tem um traficante querendo comprar um apartamento aqui em Balneário comigo. Mas o dinheiro é em mala, assim, pastor, e não pode declarar
tudo. O que o senhor acha? Pastor, o Cafetão, homem dono de um prostíbulo, está aqui comigo, que ele quer fazer um negócio e o dinheiro é meio sujo. E esses são os que me avisaram. Agora tem um monte de crente aqui que diz assim: eu estou tão desesperado que eu vou fazer negócio com o faraó, depois Deus me abençoe e santifica. Depois Deus purifica o que eu estou fazendo aqui. Deus sabe da minha necessidade. Não negocie com o faraó. Não negocie com o faraó. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Entre os presentes que recebeu Abraão de Faraó, havia uma escrava chamada Agar. Agar era um presente de Faraó. E foi Agar que deu à luz a Ismael, o filho que até hoje a descendência de Ismael está matando a descendência de Isaac e fazendo terrorismo. Até hoje. Estão se matando. Quanta desgraça causou esse filho fora do casamento de Abraão. Por quê? Eu vou só fazer uma negociação com o Egito, depois Deus abençoa. Eu vou casar com o homem do mundo, depois Deus abençoa. Eu vou casar com a mulher do mundo, depois Deus abençoa. Eu vou fazer um negócio legal, depois Deus abençoa. Eu vou fazer um negócio aqui meio escuro, depois Deus abençoa. Você vai ficar arrastando essa maldição até morrer. Não negocie com o faraó. Um dia o irmão falou para mim: pastor, está tão difícil, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel. Mas meu primo macumbeiro me chamou para fazer um negócio tremendo lá no Nordeste. Eu sei que ele não é dizimista. Eu acho que eu vou para lá fazer negócios com ele. Aguenta firme. Não saia da onde Deus mandou vocês ficar. Aí Abraão, falei, eu não queria pregar isso aqui hoje, eu queria pregar outra coisa mais legal. Mas Deus está falando com alguém? Amém. Alguém está aprendendo alguma coisa? Amém. Abraão voltou. E aí, irmãos, pense comigo. Abraão já era rico. Por que Abraão decidiu ir para Canaã e ouvir a voz de Deus? Se ele já era rico. Ele era rico, mas ele não era abençoado. Eu não quero só ser rico, eu quero ser abençoado. Quem sabe o que é ser abençoado? Eu vou explicar algumas coisas sobre ser abençoado. E uma das mais poderosas que eu vou te falar hoje. Quando você é abençoado, de verdade, você faz uma aliança com Deus e Deus faz uma aliança com você. Deus está escrevendo uma história na terra e Deus escreve a história dele na terra com os seus abençoados que têm uma aliança com ele. Não se trata de você viver bem na terra. Se trata de você ter uma aliança com Deus, ser amigo de Deus e escrever a história de Deus na terra. Quer saber quem é abençoado? Abençoado é aquele que Deus usa de sobrenome. Antes Deus era só Deus. Deus. Mas depois que ele fez uma aliança com Abraão, ele começou a ser chamado o Deus de Abraão.
Sabe quem é abençoado? Quando Deus te usa de sobrenome. Quando as pessoas olham para você e falam assim: o Deus do Lucas, o Deus da Maria, o Deus da Natiele, o Deus do Luciano, o Deus da Tássia, o Deus do Doug, o Deus do Alexandre, o Deus do Daniel. Quando você vira sobrenome de Deus. Quando eu não era convertido ainda, toda semana eu vi um milagre que Deus fazia na vida da minha mãe. Já contei essa história da minha mãe, né? Minha mãe era terrível, irmão. Ela ia sair para trabalhar, ela fazia uma oração em voz alta. Eu lembro até hoje ela abria a janela vou contar essa da janela que muita gente não ouviu. Ela abria a janela e tinha uma árvore bem na frente da janela, ela não via nada. Ela tinha uma raiva daquela árvore. Ela falou um dia assim: Deus, mande os seus anjos e cortem essa árvore. Aí eu, meu irmão, não era convertido, falei: essa mulher é louca. O meu irmão chegou a brigar com ela: sua louca, onde já se viu anjo vir cortar árvore para você? Aí ela, antes de ir para o trabalho, ela fez mais uma vez: Deus, lembra da árvore. Pai, fecha a porta. Minha mãe era terrível, irmão. Irmão, ela foi trabalhar, nós fomos para a escola, e minha mãe voltava às 6, 7 horas da noite do trabalho, a gente voltava às 3 da tarde da escola. Quando nós chegamos da escola, entramos em casa, olhamos pela janela, a árvore estava cortada. No mesmo dia que ela orou. Quando a minha mãe chegou, meu irmão escondeu no quarto, minha mãe olhou na janela, viu a árvore cortada, deu um glória e falou: Daniel, eu já vi já, mãe, eu já vi já. Ei, o dia que eu me converti, eu fiz a minha oração, eu disse assim: o Jesus que a minha mãe fala, se estiver me ouvindo, mude a minha vida. Minha mãe virou sobrenome de Deus para mim. Tem gente que vai lembrar do que Deus fez na sua vida, e eles vão orar assim: Deus, assim como o Senhor fez na vida do fulano, assim como o Senhor abençoa ciclano, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu declaro que nos próximos dias e meses, você vai virar sobrenome de Deus para muita gente. Aleluia. E Abraão andava por todos os lados, irmãos, procurando a terra, até que ele achou a terra. Finalmente ele chegou na terra, ele se instalou na terra. Agora Abraão estava numa terra que não era dele. Sabe que Deus tem um mistério, irmão? Profundo. Todo mundo que Deus quer usar, de verdade, Deus tira do entorno familiar, Deus tira da terra natal, Deus arranca. Alguém me pergunte: por que Deus faz isso, pastor? Porque as pessoas que te conhecem desde a infância, elas têm uma identidade sua, e essa identidade não é a identidade que Deus tem para você. Deus tirou até Jesus do seu entorno familiar. Porque no entorno familiar dele, ele era filho do carpinteiro. E Deus tirou ele até do colo de Maria. Diz a Bíblia que Maria uma vez veio repreender ele porque ele estava pregando. Ele disse assim: fala para essa mulher que a minha mãe e meus irmãos são quem está fazendo a obra de Deus e não ela. Forte. Sabe por que Deus te tira do seu entorno? Porque Ele quer te trazer uma nova identidade. Sabe por que Deus te tira do meio da tua parentela? Porque quando você aparecer para a tua parentela daqui 10, 15 anos, eles vão dizer: o que aconteceu com você? Não é o mesmo, tem algo diferente. Que glória é essa?
Está falando com alguém. Então, meu querido, Abraão começou a prosperar. Mas antes de prosperar, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui se você esquecer de quase tudo que eu falei, lembre disso aqui. O propósito de Deus tem um lugar geográfico na sua vida. Se você sair do lugar geográfico que Ele determinou para você, as coisas não vão acontecer. Abraão saiu de Ur, foi para a Turquia, desceu para a Síria, passou por ali em Harã, e nada aconteceu na vida dele. No Egito nada aconteceu na vida dele, porque o propósito de Deus na vida dele estava em Canaã. Então você que está dizendo aí, não, eu posso congregar em qualquer igreja, que Deus é comigo. Ei, Deus tem um destino numa família espiritual para você específica. Enquanto você não se conectar ali, não vai destravar as coisas que Deus tem para você. E Abraão peregrinou anos, décadas, até chegar em Canaã. Agora, o que aconteceu lá em Canaã? Ele se separou do seu sobrinho, que ele tinha adotado como filho, Ló. Ló foi morar na região de Sodoma e Gomorra, porque lá era muito fértil. E Abraão foi para o outro lado, Berseba, sul de Israel, do lado do Mar Morto, lugar seco. Eu passei por lá. E houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E essa guerra, que foi encabeçada pelos os reis do Oriente, que estavam lá do lado do rio Eufrates. Um deles, Quedorlaomer, rei de Elão, e outros vieram até Canaã, na região de Sodoma, Gomorra. Olha para você ver, irmão, Canaã era tão amaldiçoado. Sodoma e Gomorra eram em Canaã, irmão. Você vê como é que é o mistério. Desceram até Sodoma e Gomorra, desceram até aquela região, e eles começaram a guerrear contra os reis daquela região. E quem estava lá naquele lugar? Ló. E esses homens, esses reis, lutaram, guerrearam, saquearam tudo, levaram escravos, e entre eles estava Ló, que foi levado como escravo. Olha que coisa. 5 reis contra 4 reis. 4 e 5 dá quanto? 9, não é verdade? Então você imagina, esses reis estão saindo dali, voltando, e chega a notícia para Abraão: ei, o teu sobrinho foi levado cativo depois de uma guerra como escravo. Diz a Bíblia que Abraão se arma, ele chama os filhos nascidos em casa, os servos que tinham nascido em casa, que já eram como filhos, arma eles, pega os seus amigos que ele tinha feito, e ele promete uma parte para cada amigo, diz: vamos lá recuperar o meu sobrinho. E Abraão, em um dia, diga comigo, um dia. Em um dia, Abraão vence a batalha contra os 4 reis que tinham vencido 5 reis, e no total era a riqueza de 9 reis, e Abraão vence eles em um dia. Essa batalha não foi natural, ela foi sobrenatural. Abraão recupera a Ló, recupera as riquezas, ele já era rico, ficou ainda mais.
mas ainda não era abençoado. Agora ele volta, carregado da riqueza dos 9 reis. Riqueza de 9 reis em um. E aí chega então Gênesis 14, 18. Quando Abraão está voltando. (14:18). 14, 18. Vai dando glória a Deus que vai ser forte agora. E Melquisedeque. Digam comigo, Melquisedeque. Olha quem era Melquisedeque. Rei de Salém. Deixa eu explicar o que é Salém. Salém tinha 2 nomes, Jebus e Salém, era a mesma coisa. Em vários textos da Bíblia, Jebus aparece entre parênteses quando você fala de Salém. Salém, Jebus. Jebus, Salém, é a mesma cidade, que era a capital dos jebuseus. Ok? Quem era o rei dessa cidade e dos jebuseus era Melquisedeque. Ok? Inclusive, se você falar Jebus e Salém ao mesmo tempo, fala rapidinho. Está entendendo? É daí que vem Jeru. Nasceu daí. Que Salém é Jerusalém hoje. Nessa época não existia Jerusalém. Era Salém, capital, chamada Jebus também. E o rei era quem? Melquisedeque. Vai vendo. Olha que coisa incrível. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e era este sacerdote. Essa palavra é muito forte. Diga comigo, sacerdote. O que ele era? O que ele era? De quem? Quando ele viu, olha só, o encontro. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, voltando da batalha dos 9 reis que ele tinha vencido, dos 4 que tinha vencido, 5, mas com a riqueza dos 9. Diz a Bíblia que o sacerdote, olha o versículo 19, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas. E Abrão deu-lhe o dízimo de... O que Abrão deu para ele? De quantas coisas? O que Abrão deu para ele? E ele era o quê? De quem? E o que ele tinha preparado para Abraão quando chegou? 2 coisas. Aqui vai ser tremendo. Olha que coisa. Ele se prepara para encontrar com Abraão. Abraão está vindo da batalha. Melquisedeque, rei e sacerdote, aparece, vem trazendo pão e vinho. Quando Abraão chega, diz a Bíblia que ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. E Abraão dá para ele o quê? O dízimo? De tudo. Quem quer aprender algo forte aqui hoje? Toca o teclado aí, filho, um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão passou muito tempo, décadas, andando de Ur dos Caldeus, Síria, Turquia, o Iraque inteiro, Mesopotâmia inteira, rodando, desceu até o Egito, para lá do Mar Morto, voltou para Canaã, fez um monte de coisa errada, e Deus tinha falado para ele assim: vai chegar num lugar que eu vou me manifestar, e lá você vai saber que é o lugar. Agora, eu vou trazer uma revelação para você. Quem quer uma revelação hoje? Por que Deus não abençoou Abraão em Ur?
Por que Deus não abençoou ele na Turquia? Por que Deus não abençoou ele na Síria? Por que não abençoou ele no resto da Mesopotâmia, na Babilônia? Por que Deus não abençoou ele no Egito? Por que Deus não abençoou ele em lugar nenhum? Toda atenção é pouca agora. Porque Deus não abençoa lá do céu. Ainda que o teu cérebro doa, diga essa frase comigo, porque eu vou te explicar daqui a pouquinho. Diga assim: Deus não abençoa lá do céu. Então eu pergunto para você, pastor, então como que Deus abençoa? Se Deus não abençoa lá do céu. Deus não abençoa lá do céu. Em que momento Abraão foi abençoado? Preste atenção. Deus abençoa na mão e na boca do sacerdote. Sabe por que a peregrinação inteira de Abraão? Porque em Canaã era o único lugar da terra que havia um sacerdote para abençoar Abraão. Abraão, você tem que ir para Canaã, porque só lá existe um sacerdote que ele, quando se encontrar, ele vai te abençoar e a tua vida vai mudar, Abraão. Tem gente que está peregrinando há muito tempo, que não está entendendo. Preste atenção, eu vou falar com você aqui. Quem aqui tem um primo, uma prima e um irmão que nasceu, cresceu e está trabalhando na mesma cidade, na mesma casa, tudo certinho, nunca mudou de vida? Quem tem um primo que mora na mesma cidade desde que nasceu? Quem tem um irmão que mora na mesma cidade desde que nasceu? Que tem um emprego fixo, que tem o seu carrinho, tem sua casinha, tudo certinho? Quem tem? Aí você pergunta, por que minha vida é uma loucura? Por que eu estou peregrinando por todos os lados? Porque parece que eu tenho formiga naquele lugar que eu não consigo ficar. Porque Deus está te arrancando da tua parentela, da tua casa, te conduzindo a um lugar. Porque existe algo em você que diz: eu quero mais, eu quero ser abençoado, eu quero fazer história para Deus, eu quero ser sobrenome de Deus. E Deus vai fazer você encontrar com um sacerdote que vai olhar para você e vai dizer: eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo. Aleluia! Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Ah, irmão. Sabe como é que é o nome daqui de Abraão? Não era Abraão ainda. Era Abrão. Preste atenção. Só depois, se você continuar o texto, só depois do sacerdote abençoar Abraão, é que o nome dele muda para Abraão. Porque Abrão foi o nome que Terá deu para ele. Eu acho que você está começando a entender agora. Quem pôs o nome de Abrão foi Terá. E Terá era sacerdote pagão. Enquanto Abraão vivesse debaixo do teto de Terá, o sacerdote que estava sobre a vida de Abrão era Terá. E Deus não podia abençoar Abraão enquanto ele estivesse debaixo de Terá, porque Terá era o sacerdote de Abrão. E como ele era um sacerdote pagão, você sabia que uma das maldições do paganismo é você ter infertilidade? E a identidade de Abrão era filho de Terá, era ali, aquela era a unção maldita que vivia Abrão. E Deus, para poder mudar a vida de Abraão, precisou mudar a sua paternidade espiritual, precisou trazer um sacerdote de Deus, que não somente o abençoou, mas também mudou, através dessa bênção, o nome de Abraão, o DNA espiritual de Abraão.
Quando você entra debaixo de um homem de Deus e um sacerdote, você não está simplesmente recebendo uma bênção, o seu DNA espiritual está mudando, você começa a ter outra herança espiritual, a infertilidade acaba na sua vida, você começa a escrever história para Deus. Enquanto Abrão estava sem conhecer o sacerdote, o nome dele era Abrão, e ele não podia produzir filhos. Depois do sacerdote, o nome dos dois mudaram. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. E ali começou um novo destino, uma nova história. Só que Abraão começou muito velho, era para ele ter começado antes, se ele tivesse obedecido e tivesse saído da sua terra, da sua parentela. Sabe por que Abraão às vezes não cumpriu a vontade de Deus? Por medo, por comodismo. Sabe, irmão, sabe quem que Deus usa? Deus usa gente que não se acomoda. Sabe quem que Deus abençoa? Gente que quer fazer história para Deus. Gente que só quer uma casinha para morrer na vida feliz e beber água de coco, não tem conversa com Deus. Deus gosta de gente louca que quer fazer uma coisa grande na terra, que quer escrever livro, que quer fazer filme, que quer fazer história, que quer que o nome dela seja lembrado daqui 100, 200, 300 anos. E Deus está me falando que tem gente aqui essa noite, que Deus arrancou do seio da família e trouxe para Balneário Camboriú, para você encontrar uma nova família espiritual, para te dar um novo destino, para mudar o seu nome, para escrever através de você a história de Deus. Meu Deus. É um mistério. Eu não gostaria que isso fosse verdade. Eu gostaria que Deus me abençoasse lá do céu, que o meu mistério fosse eu e Deus. Mas não é assim. Porque só assim Deus consegue colocar humildade no nosso coração, submissão e honra. E só é abençoado quem tem honra, submissão e humildade. Enquanto você está dizendo, meu mistério é com Deus, Jeová lá no céu. Não acontece nada na sua vida. O seu destino está dentro de um sacerdote nessa terra. E a pior coisa que você pode fazer é não reconhecer a autoridade. A tua capacidade de identificar Deus no homem é a tua capacidade de receber a bênção de Deus. As pessoas que escreveram história na Bíblia são pessoas que tiveram a capacidade, a humildade, a submissão e a honra de reconhecer Deus em um homem. Porque isso é muito difícil. A gente vê a humanidade do homem e diz, mas ele é igual eu. Não, ele tem uma unção que você não tem. Pessoas vão passar por essa terra e não vão deixar nenhum rastro, nenhuma história, nada significante de Deus, porque nunca foram capazes de honrar um sacerdote. A vida dela simplesmente vai ser salvo. Mas eu não quero ser só salvo. Eu quero ser salvo e eu quero deixar um legado nessa terra. Deixa eu contar uma coisa para você. Ana era uma mulher de Deus. Ana era uma santa mulher de Deus. Mas ela era o quê? Estéril. O que Ana era? Ela não podia ter filho. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Deus tem dificuldade de dar um filho para uma mulher? Deus tem dificuldade em fazer algum milagre? E Ana
clamava a Deus. Para uma moça judia, não existe nada mais importante do que ter filho. Até hoje. A cabeça de uma mulher judia só existe uma coisa: eu nasci para gerar filhos. Não existia nada mais importante para Ana do que gerar um filho. Então a pior maldição para uma mulher judia é não ter filho. Se você perguntar para ela assim, você prefere não ter as duas pernas ou não ter filho? Ela fala assim, eu prefiro não ter as duas pernas e ter filho. De tão importante que é para uma mulher judia ter filho. Para elas entendem o que é a bênção de geração em geração. O poder de procriar é algo tremendo, que o diabo quer destruir no coração das pessoas. Que Deus recupere isso no coração dessa igreja. Eu tenho certeza que todos os dias Ana clamava a Deus para ter um filho. Sim ou não? Não faz sentido? Não faz. Diz a Bíblia que era a angústia dela, a dor dela era ter um filho. Ela queria um filho de qualquer jeito. Ela ia para o templo, ela orava mais que todo mundo para ver se Deus dava um filho para ela. E Deus não dava. Diz a Bíblia que não tinha como vir nenhum filho. Escuta o que eu vou te falar. Ninguém ofertava como Ana. Diz a Bíblia que o marido dela dava uma porção maior para ela, para a oferta dela ser maior que todo mundo, para ver se alcançava graça com Deus, para ver se ela ficava grávida. Diga comigo, ninguém orava como Ana, ninguém buscava como Ana, ninguém chorava como Ana, ninguém ofertava como Ana, mas nada mudou na vida dela. Deus tem dificuldade? Você quer saber por quê? Quem pergunte por quê, pastor? Porque Deus não abençoa lá do céu. Prepara o coraçãozinho agora que vai ser forte. Deus não abençoa lá do céu. Deus abençoa como? Deus tem dificuldade de dar um filho para uma mulher? Ana vai para o templo chorar. Ei, irmão, quando você estiver ruim, vai para o templo chorar. Vai falar com Deus no templo. Ela foi para o templo. Nossa igreja está aberta todo dia, 5 da manhã e 1h30 da tarde, para você vir aqui clamar a Deus. Ela foi chorar. Mas anos, irmão. Anos. Tem gente que está perdendo anos porque não tem essa revelação. Anos se passaram. Anos. Anos e anos e anos e anos, e o filho nada de vir, até que um dia ela não estava aguentando mais, ela foi para o templo chorar. E sabe quem estava passando? Quem estava passando por ali? Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não entender isso aqui hoje, irmão. As mulheres no templo ficam num lugar. Até hoje, se você for a Israel, todas as sinagogas, mulher para um lado, homem para o outro. No Muro das Lamentações existe um muro de vidro. As mulheres oram de um lado, os homens oram do outro. Então não tinha contato, a mulher não tinha contato com o sacerdote. As mulheres ficavam lá no canto delas. Mas como que Deus abençoa? Na mão e na boca de quem? E a Ana estava lá, chorando. Provavelmente num horário nada a ver. Porque se fosse no horário de culto, estava cheio de gente, nunca que ele ia passar por ali. Mas ela devia estar ali sozinha. E o sacerdote morava no templo naquela época. A casa dele dentro do templo. Ele estava passeando na casa dele e viu uma mulher lá, orando. Diz que ela ficava mexendo os lábios. Segunda coisa, sacerdote não fala com mulher, nem chega perto, nem pega na mão, nada. E ele vê ela
E eu escuto o que eu vou te falar, eu tenho certeza absoluta, preste atenção. Deus fez a Eli parecer que ela estava bêbada. Quem fez isso foi Deus. Pergunte por quê? Porque só existia uma forma do sacerdote falar com uma mulher, se fosse para chamar a atenção dela. Então Deus colocou na cabeça de Eli, ela está bêbada, vai lá repreender ela. Bêbada, o que você está fazendo na casa de Deus, bêbada? Ela olha para ele e diz, ela não diz assim, você é um velho coró que não entende nada, não. Ela sabia o que era honra, o que era respeito, o que era humildade. Ela disse assim, meu Senhor, a sua serva não é tola de fazer algo assim, e nem está bêbada. Estou clamando a Deus, estou gemendo, estou triste, estou angustiado, porque eu quero ter um filho. 8 anos, 10 anos, ninguém sabe quantos anos foram que ela ficou esperando ter um filho e nada. Quando ela disse para o sacerdote, eu quero ter um filho, o sacerdote abre a boca e diz, Deus conceda o desejo do seu coração, daqui a 1 ano você vai estar segurando o bebê nos braços. Deus teve que arrumar um encontro do sacerdote com ela. Ela clamou, ei, preste atenção, quando você pede um milagre para Deus, Deus não te manda um milagre, Deus te manda o homem de Deus, e a reação que você tem com o homem de Deus, é a reação que você está tendo com Deus. Ela clamou a Deus por um filho, Deus mandou o filho? Não, Deus mandou o sacerdote. Mas naquela situação, só tinha uma forma deles se encontrarem, ele repreendendo ela. Se ela não tivesse reconhecido Deus nele, ela teria perdido o milagre. Deus não abençoou lá do céu. Ela ficou 10 anos clamando e o filho nunca veio. Só veio quando o homem de Deus disse, receba o filho. Tem gente que está orando há 20 anos e nada acontece na vida dela. Sabe por quê? Porque nunca reconheceu Deus na vida de um homem de Deus. Ela é orgulhosa e diz, eu e Deus. Eu não preciso de pastor nenhum. Não preciso de homem de Deus nenhum. Não preciso de pai espiritual, coisa nenhuma. Não preciso de apóstolo, coisa nenhuma. É mais um homem como eu. Tu está enganadaço. Ah, mas eu aprendi com um coach da internet evangélico. Você está aprendendo com gente na internet que nunca leram a Bíblia. Você está aprendendo com gente, criança espiritual na internet, que nunca teve um encontro com Deus, que nunca orou por um cadeirante, que nunca orou por um cego, um surdo, um paralítico, que nunca fez um jejum. Pastor, o senhor não me convenceu, então espera. Tinha uma viúva passando fome. Os vizinhos dela, escuta o que eu vou te falar, já estavam comendo os filhos. É o que a Bíblia diz isso. Quando morria a criança, eles cozinhavam a criança e comiam. Você é uma viúva nessa situação. Você está ali para morrer. Você clama a Deus ou não clama? Até ateu clama nessa hora, irmão. Quantas vezes você acha que essa mulher orava por dia? Para Deus dar um pão para ela, dar um alimento para eles não morrer de fome. Vendo os vizinhos comendo os próprios filhos.
Quantas orações por dia, na média? 1 minutinho? Você não tem o que comer, você vai morrer, certeza. Quantas vezes você clama a Deus? E sabe o que Deus fazia? Nada. Ia morrer. Os outros não estavam morrendo? Me pergunte, por que Deus deixava morrer, pastor? Porque Deus não abençoa lá do céu. Aí Deus chegou para Elias e falou: Elias, vai para Sarepta de Sidom. Tem uma viúva lá. Vai lá, Elias. Quando Elias chega, a mulher está colhendo gravetos para fazer um fogo. Ele diz: mulher, me serve um copo d'água. Fazia 3 anos que não chovia na terra. E ela tinha água. Deu água para ele. Desculpa. Quando ela está indo pegar água, ele diz: ei, e me dá um pãozinho. Estou com fome. Aí ela desmonta. Ai, meu Senhor. Eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite. Eu vou fazer o último pãozinho. Vou assar ele no forno. Eu e meu filho vamos comer e logo após isso morreremos. Porque é a última coisa que nós temos para comer. Aí o profeta diz para ela assim: ei, mulher, esse pão aí que você vai fazer, dá para mim primeiro. É fé ou não é, irmão? Se você me der esse pãozinho, mulher, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não vai faltar farinha nem azeite na tua casa, até que volte a chover sobre a face da terra. A mulher obedece. Dá o pão para ele. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que ela ia comer aquele pão? Quem acha que ela ia comer aquele pão? Quem acha que ela não ia comer aquele pão? Quem que ia comer aquele pão? Você só tem um pão, você tem coragem de comer, irmão? É para criança. Pai quer pai? Não, filho, come. Ela pegou o pão da criança e deu para o profeta. Mas eu quero você que raciocine comigo. Há uma semana atrás, diz a Bíblia que Elias estava sentado na beira de um riacho, bebendo água, e os corvos vinham trazer carne e comida para ele. Deus tem dificuldade de dar comida para o profeta? O que ele estava fazendo em Sidom? Por que ele foi pedir pão para a viúva? Se os corvos podem trazer um monte de pão para ele. Deus estava dando a oportunidade para aquela viúva receber o milagre. Eu sou um profeta. Eu podia ficar em casa recebendo pix de gente do mundo inteiro que me assiste pela internet. Mas Deus não deixa. Deus diz: vai lá no culto. Eu tenho uma viúva de Sidom. Ela só tem um pouquinho. O teu pouquinho é suficiente para o seu milagre. Deixa eu resumir essas. Eu estou contando já 3 histórias aqui para você. Se você quiser, eu conto mais. Aquela viúva clamou a Deus. Os vizinhos dela clamaram e morreram. Mas por que ela sobreviveu? Por uma razão. Ela foi a única que reconheceu a unção do profeta. Diga comigo assim: quando eu peço um milagre para Deus, Deus não me dá um milagre. Deus me envia o profeta. Diga comigo: e a resposta que eu dou para o profeta é a resposta que eu estou dando para Deus.
Você está entendendo a profundidade do que você está ouvindo agora? Pastor, eu já sou rico, eu estou bem de vida e minha vida, eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu não quero falar de estar bem. Quero saber se você é abençoado. Posso dar mais um exemplo? Havia um carpinteiro que amava a Bíblia. Ele dava aula no templo. Mas ele era o quê? Carpinteiro. Por 30 anos ele era o quê? O que ele fazia da vida? Ele era o quê? Estudava a Bíblia e dava umas aulas lá no templo. Além disso, ele fazia alguma coisa a mais? Não. Até os 30 anos, nada. Acho que você talvez não seja capaz de pegar essa profundidade do que eu vou falar, mas quem é do Espírito está pegando. Ele desce até o Jordão. E lá no Jordão tinha um... Ei, detalhe. Ele era as duas coisas, profeta e sacerdote. Ele entra na fila. Quem que entrou na fila, irmão? Para falar com o sacerdote. Faça só essa reflexãozinha rapidinho aqui. Quão melhor você é do que Jesus? Eu? Fila? Não preciso que ninguém ore por mim, não. Meu manto é com Jeová. Jesus entrou na fila. Porque ainda ele era só um carpinteiro estudioso da Bíblia. E a fila naquela época não era aqui não, irmão. Tem gente que fica na fila aqui e vai embora. Lá era 2, 3 dias para ficar na fila. Só tinha um profeta e um sacerdote. Aí chegou a vez de Jesus. Agora é a vez dele. Ele entra na água, provavelmente até a cintura. João olha, começa a tremer. João fala, não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu explicar uma coisinha para você. O dia que você se encontrar com o teu sacerdote, ele vai revelar quem você é para Deus, não mais tua identidade de carpinteiro. A gente chega aqui e fala assim, eu sou empresário, eu tenho uma confecção lá em Brusque. Aí vem o sacerdote e fala assim, filho, tu não é da confecção, tu não é de nada de nada disso, tu é da unção. Mas eu não sei falar em público. Deus diz, quando você abrir a tua boca, eu vou pôr minhas palavras em ti. Que eu te chamei para o ministério. Muito em breve serão ungidos pastores vocês dois. Só o sacerdote vê. O que teu pai natural não consegue ver. Diga assim, eu preciso de um pai espiritual. Que veja o meu destino
em Deus. Ei, mas eu não terminei, segura aqui. Eu estou te dando, irmão, uma conferência hoje aqui. Aí, ele diz assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele diz para Jesus: Jesus, o Senhor tem que me batizar. O Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus diz: nada disso. Eu estou na fila como mais um. E João, você vai me batizar. Eu vou entrar debaixo da tua cobertura, João. Eu vou me submeter à sua autoridade. Diz assim, para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Porque só tem autoridade quem se submete à autoridade. E João, se eu não me submeter a você, eu não vou ter autoridade. O meu testemunho por si só não é válido. Eu preciso que Deus me valide no céu, mas eu preciso de um sacerdote na terra que me valide. Pode me batizar, João. Jesus deixou que um homem o batizasse. No momento que ele se submeteu à autoridade, o Espírito de Deus, do Espírito Santo, desceu sobre Jesus e o ungiu. Preste atenção. O que eu vou te falar é tão sério. Tão sério. Jesus, desde antes de nascer, ele tinha uma promessa. Que ele seria o Salvador do mundo e o Cristo. Sabe o que significa o Cristo? O ungido. Tem gente que tem promessa desde o ventre da sua mãe até antes de nascer. Que vai fazer maravilhas para Deus. Mas a unção de Jesus só veio o dia que ele se submeteu ao sacerdote no batismo. Diz a Bíblia que ele foi ungido pelo Espírito Santo no dia que ele se submeteu. Tem gente que tem promessa, mas não foi ungido ainda. Porque você vai ser ungido na mão do seu sacerdote. Ah, mas se você soubesse quem eu sou, a promessa que eu tenho, eu sou profeta de nações. Mas não tem fruto de nada. Só tem promessa. Só tem o quê? Sabe o que era Melquisedeque? Vou te mostrar um texto. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Deixa eu mostrar um textinho para você aqui. É que estava em espanhol a Bíblia aqui, só um segundinho. Diga comigo, promessas. Não é unção. Diga de novo, promessas. Não é unção. O que isso quer dizer? Abraão, ele tinha as promessas. Hebreus 7, versículo 6. Hebreus 7, versículo 6. Deus está falando com alguém aqui, irmão? Última vez que eu ensinei isso aqui, irmão, foi uma conferência poderosa para pastores. Eu estou dando aqui churrasco espiritual para você, irmão. Se Deus não falar com você hoje, eu não sei mais o que vai falar com você. Mas aquele, diga comigo, Melquisedeque. Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de quem? E abençoou o que tinha abençoou o que tinha Ei, preste atenção, Abraão tinha promessas desde Ur dos Caldeus e por décadas, nenhuma das promessas de Abraão começou a funcionar. As promessas sobre Abraão começaram a funcionar quando ele recebeu a bênção do sacerdote. Jesus só tinha promessa de ser o ungido de Deus, mas no dia que ele desceu as águas, debaixo da autoridade do sacerdote, ele levantou das águas e repousou sobre ele a unção do Espírito Santo.
Eu não me impressiono com quem tem promessa. Eu era esse cara há muitos anos. Desde que eu me converti, um profeta olhou para mim e falou assim: eu vejo bandeiras sobre a sua cabeça. Eu vejo unção sobre a tua cabeça. Eu vejo o que vai acontecer. Eu vejo o que vai fazer. Eu só tinha promessa. E eu era tão arrogante que eu já tinha tanta promessa comigo, que eu não respeitava a autoridade. Eu chegava nas igrejas, eu achava que eu que tinha que orar pelo pastor. Eu que tenho as promessas. Ei, não é quem tem promessa que ora pelo pastor. É o pastor que abençoa quem tem promessa. Que revela o teu destino. Que declara quem você é em Deus.